Então, pessoal, antes de mais nada, bom dia a todos, né? Eu quero dizer que é uma satisfação poder estar vivenciando novamente esse ambiente acadêmico, né, junto com vocês, mesmo que distante, né? Mas, felizmente, nós ainda temos essa ferramenta, né, para nos auxiliar e fazer com que nós estejamos juntos aqui hoje. Então, eu quero convidar, né, para proferir a nossa primeira palestra do dia, o engenheiro agrônomo Jodelcio Rodrigues da Luz. O Jodelcio, ele é graduado pela Universidade Estadual do Piauí, para nossa honra, no campus da UESP, em Uruçuí, né? O Jodelcio, ele tem MBA em Gestão Empresarial e Logística, ele é consultor em preços e commodities agrícolas e diretor da empresa Instagram, né? A Instagram, ela fica situada aí em Uruçuí, né, e atua basicamente na comercialização de grãos, fazendo esse link aí, produtor-cliente, tranquilo? Então, Jodelcio, antes de mais nada, quero agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, e você fica à vontade para iniciar a sua apresentação, e só reforçando o que o professor João falou, qualquer dúvida, se vocês deixem registrado aí no chat, que ao final a gente vai estar repassando para o Jodelcio. Tranquilo? Então, Jodelcio, fica à vontade para iniciar quando você quiser. Perfeito. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, professor Tadeu, professor João, professor Francisco Leonardo e demais. Primeiramente dizer que para mim é uma honra, né, sempre que posso e que me convidam participar desse, desse evento de vocês, e parabéns por não terem deixado cair no esquecimento mesmo. No momento de pandemia, a Semana de Agronomia da UESP está acontecendo, e isso mostra a força e o comprometimento de professores e também dos acadêmicos, tá? Parabéns a todos pelo comprometimento com a causa, certo? Então, pessoal, o professor Tadeu me apresentou, né? Me chamo Jodelcio Luz, né? Eu sou engenheiro agrônomo e trabalho com gerenciamento de risco, de preço de commodities na Histogram, tá? Então, a gente teve realmente várias demandas, né, nesses últimos meses, vamos bem dizer, de fevereiro para cá. A gente teve muita demanda para tentar entender e buscar soluções para o mercado que simplesmente enlouqueceu diante da pandemia. Fui convidado para falar sobre os impactos ocasionados por esta na comercialização de grãos. Antes, eu queria dar só um panorama geral, antes de entrar no assunto em si, dar um panorama geral em relação ao setor do agronegócio a nível de Brasil. A nível de Brasil, quando começou a pandemia aqui, nós tínhamos colheita acelerada, nós tínhamos plantio de safrinha em andamento. Então, num primeiro momento, não foi dado importância, ou não, vamos dizer assim, não tivemos tempo de observar a questão do impacto da Covid no mercado, e isso começou a acontecer agora, já de uma forma mais mercadológica, afetando mais o preço das commodities na prateleira do supermercado e, naturalmente, afetando o consumidor final. A nível de Piauí, nós tivemos também, ali de fevereiro em diante, aqui o início da colheita no nosso estado. E não parou colheita, não parou caminhão, não parou logística, tudo funcionou, e, diga-se de passagem, funcionou muito bem. A gente estava com uma margem de comercialização interessante, e o que a gente mais pedia para os produtores, para os nossos clientes, era que, como o cliente, observasse no dia de amanhã, porque a onda realmente a gente estava surfando
numa maré muito boa, a gente estava na crista da onda, ainda estamos, mas não sabemos ainda quais impactos teremos para frente a nível de produtor e a nível de consumidor final. A gente já vê nesse momento muita coisa acontecer e afetar a economia. Pois bem, dando esse panorama geral, eu queria também dizer que a nossa apresentação ela é voltada totalmente ao mercado como um todo, certo? E colocando pontos específicos do nosso mercado local. São baseados em pesquisas e são também de fontes seguras que nos trazem a informação verídica para que a gente passe e repasse para nossos clientes, amigos e muito feliz neste momento de estar passando para os professores e acadêmicos, tá? Então, vamos lá. Os impactos já seria a nossa observação, né? A gente tem observado há alguns dias, né? Isso aí vocês vão pontuando para a gente discutir depois. Quero deixar bem à vontade, tá? Então, há alguns dias os preços de vários produtos no supermercado, uma alta, né? Itens principalmente aí que até virou meme na internet, a questão do arroz, tal. Mas também nós tivemos aumento no feijão, carnes, gás, de cozinha, combustível, entre outros. O único combustível que a gente não nota, aliás, a gente nota uma desaceleração, na verdade, é o diesel proveniente do petróleo, e esse está bem mais baixo do que anteriormente. Isso reflexo de outras fontes, naturalmente, que estão surgindo. Isso tem reflexos diretos, né, essa alta nesses preços tem reflexos diretos que podem começar a escalonar daqui em diante algumas situações, que a primeira delas é a inflação, né, que para itens básicos afeta diretamente as pessoas de baixa renda, né, o consumidor final, aquele que vai na gôndola do supermercado buscar o seu alimento. E esse é o único medo que hoje os políticos estão tendo, que os que estão a nível nacional, digo, né, pode revoltar o povo com uma inflação mais alta, né, e colaborar para uma perda de aprovação, que é o que eles mais se preocupam e já estão pensando naturalmente na próxima eleição. Então, itens como arroz, feijão, óleo de soja sofreram um acréscimo que quase chegou ao dobro do valor nos últimos meses. Os itens básicos e primários da alimentação de grande parte da população ganharam os holofotes, principalmente nesse momento de pandemia, em que nos deparamos com uma alta taxa de desemprego. Então, por mais que a gente tenha visto os noticiários, que nós tivemos uma recuperada no volume de empregos com carteiras assinadas a partir de agosto para cá, nós temos ainda uma situação de alta taxa de desemprego a nível nacional. Então, aí eu coloquei alguns gráficos, tá? Para que vocês entendam e visualizem o que eu acabei de falar. Então, nós tínhamos ali em março, logo no início da pandemia, de fevereiro para março, nós tínhamos uma saca de arroz valendo algo em torno de R$ 47 a saca de 50 quilos. Ela veio subindo e alcançou ali o último levantamento, que ele é mensal. O último levantamento que a gente fez foi 6 de setembro, junto com a Stonex, que é nossa parceira aqui da Histogran, uma empresa de Goiânia que trabalha com a gente no levantamento de dados. No dia 6 de setembro ele alcançou a casa dos R$ 102, R$ 103 a saca. Então, mais que dobrou o preço. Então, realmente virou meme, não foi à toa, né? Então, olhando para o milho, né? O milho, a gente tinha isso aí, nós estamos falando de saca de 60 quilos, né? O arroz a saca de 50 quilos, só para que vocês também já vão aprendendo aí como funciona o mercado. Então, a gente tinha lá em março, também início da pandemia ali, nós tínhamos uma saca por 55, 50, R$ 56 a saca de milho. Ela baixou um pouco naturalmente durante a safra, ficou ali naquele
vai e volta entre os 50 e os 48 reais, e voltou a subir, e hoje ela já precifica BMF casa de 69, mas vamos falar de mercado, nós estamos falando de 62 reais, porque BMF é Campinas, São Paulo, e temos uma diferença de aproximadamente 7 reais entre o preço de lá e o daqui. Perfeito? Até aqui? Então, seguindo, a gente falou de milho, temos que falar de soja. Nós partimos no início da safra, contratos futuros feitos anteriormente. Nós partimos ali com um preço de 85, 86 reais a saca de soja, e simplesmente hoje está na casa de 130, 140, e eu diria mais, ontem olhando o mercado, a gente teve negócios feitos a 145 reais a saca de soja. Então, veio o impacto que isso causa no mercado. Você vai dizer, ah, mas é muito bom isso, a saca de. Eu pediria calma com uma situação dessa. Realmente, para o produtor, é muito bom quando ele parte com custo do ano passado e vende nesse número, realmente é muito bom. O problema é para a próxima safra, e isso eu vou falar daqui a pouco. Então, nós temos a situação também do frango congelado, né, que, querendo ou não, impacta muito ali para a gente. A gente falou de milho, a gente veio para a soja e vai chegar no frango congelado, que é o frango que chega na nossa mesa depois de comer o milho e o farelo de soja. Então, vamos lá. Então, lá no início da pandemia, a gente trabalhava com R$ 4,90, R$ 5 o quilo do frango congelado, e hoje ele já ultrapassa os 5,30. Aí você vai falar assim, pô, mas subiu muito pouco, tal. Olha, no frango congelado, 10 centavos é um absurdo, tá? Diferente da commodity, 10 centavos por quilo é realmente uma valorização bem forte em relação ao frango congelado. Bom, eu falei da questão da inflação, que é o que pode acontecer, né? Então, essa inflação é oriunda da somatória de vários fatores, tá? Reduzimos muito a taxa de juros, a questão da Selic, que veio diminuindo, o compromisso do governo de campanha, ele veio fazendo, e diminuiu bastante. Primeiro, por estratégia da atual equipe econômica, antes da pandemia já havia anunciado isso, né? E depois, por necessidade de forçar a liquidez no mercado, pós-pandemia. O que eles fizeram? Eles tiveram que baixar a taxa de juros para forçar a entrada de dinheiro no mercado, para, mesmo com os produtos caros, eu ter condição de ir lá e comprar. Então, qual que era a melhor forma? Entregar empréstimos para o pequeno, para o médio, os que não tiveram suas portas fechadas, naturalmente, entregar para o pequeno, para o médio, para o grande, dinheiro barato, tá? Consequentemente, o país deixou de ser atrativo para o mercado externo, porque o mercado externo ele injeta capital dele no outro país. Então, se eu tenho uma taxa de juros muito baixa, eu não vou emprestar meu dinheiro para aquele país, o retorno é muito pequeno. Então, eu tenho que procurar um país que me dê uma liquidez melhor na questão de gerar financeiro do meu capital. E devido a essa saída de capital, o êxodo, como a gente colocou, o dólar acabou subindo. Já que contamos com a menor entrada de dinheiro, não tínhamos a menor entrada de dinheiro estrangeiro, né, por causa dos juros e também por outras razões, que as questões fiscais e políticas, aí entra votação da Previdência, enfim, não vou entrar nesse método, porque senão complica um pouco mais. Então, o dólar acabou subindo, pegando carona nessa situação inóspita, né, que teoricamente foi uma estratégia do governo. Bom, então vamos lá. Qual o reflexo dessa alta de dólar? Os nossos produtos ficaram muito competitivos na exportação, né, que acabou esvaziando o mercado interno. Deixa eu tentar explicar um pouco. Quando eu tenho a valorização cambial muito alta, como eu falei aqui anteriormente, o dólar sobe, o meu produto, que o brasileiro, lá fora, ele vale mais dinheiro,
porque eu precifico, eu pego, se vale $20 e precifico com $1 de 5,50, ele vale um X. Se é com $1 de 4, menos. Então, quanto mais subir o dólar, aquele produto que antes era $20, ele vai valer muito mais. Então, eu prefiro vender para fora, que eu estou tendo uma liquidez muito melhor, eu estou tendo uma rentabilidade muito melhor, do que colocar no mercado interno, que o preço vai ficar ali sem reações. E isso está acontecendo, inclusive, no momento atual com o mercado de milho. Depois eu falo sobre isso. Bom, aí, além disso, o câmbio elevado manteve os preços altos no mercado interno, porque ele tinha que, para acompanhar, para se abastecer, ele tinha que pegar o preço da exportação, pagar, ou seja, pagar pelo prejuízo mesmo, pagar para ter na granja, pagar para ter no supermercado, então acabou ficando mais caro. O que é que eles fazem? Repassam para o consumidor final, e isso, para mim, é um impacto causado pela pandemia muito grande, e eu queria dizer para vocês que a gente ainda tem muita coisa para ver aí adiante, tá? Então, exemplo dessa questão dos preços altos é as commodities como soja, milho, óleo de soja. Vou falar de soja aqui, que a gente disse ali, ó, de 145, eu já tive propostas ontem, milho valorizando. Nós temos uma situação de milho hoje para exportação aí já beirando 51, R$ 52, e óleo de soja R$ 7.000 a tonelada, é um absurdo nesse momento, né? Minério de ferro, a gente tem os indicativos, se não me engano, $236, alguma coisa assim, e todos os outros produtos exportáveis. Então, para ficar aqui dentro, os clientes tiveram que pagar um pouco mais. Então, vamos lembrar que iniciamos 2020, antes da pandemia, com $1 de 4,01, 4,04, né? E em julho nós fomos a 5,97. E quando eu estava em 5,97, já tinha nego, já tinha gente preocupado, né? Outros achando que estava vendendo a soja muito bem, que isso era muito bom, e hoje está tendo alguns problemas porque o custo dos insumos para o próximo ano também subiram muito, foram astronomicamente junto com o valor da soja. Então, nós temos um, um cenário para frente um pouco preocupante. Aqui eu sou muito positivo, eu sou um cara de muita esperança, mas nós precisamos, de fato, imaginar que lá na frente a gente terá que ter muito jogo de cintura, terá que ter muita inteligência emocional e inteligência racional para lidar com o que vem. E por enquanto a taxa estacionou, né, a questão do dólar, hoje neste momento 5,6250, né, ela fica ali, está variando ali entre 5,20 e 5,60, tá? Eu coloquei o gráfico aí só para vocês verem de onde nós partimos lá no início do ano, e as oscilações que o gráfico aponta de forma ascendente. Em alguns momentos ali em junho voltou um pouco, mas logo depois começou a subir por conta justamente dessa escassez. Agora vamos ver uma análise, né? Se o dólar baixar e os preços não vão cair no curto prazo, essa é a nossa expectativa, né? Não tem por que esses preços, mesmo que o dólar vá cair, não tem por que baixar, porque aí já é questão de oferta, né? Logo, os preços dos supermercados eles vão ficar mais altos e a inflação vai seguir realmente em alta. Eu, no final, vou falar um pouco sobre isso. Então, muito possivelmente, isso pode gerar uma pressão em cima do governo, né, dos ministros e também dos bancos, né, para que faça uma intervenção com o mecanismo, né, swap de dólar, com leilão, para que o dólar se acalme e volte a cair, né? O que possibilitaria a volta de preços mais brandos,
Não vamos falar mais baixo, mais brandos, ou seja, um pouquinho menor do que o que está, desses e outros produtos no mercado interno. Como eu disse, se continuar o câmbio alto, como está aumentando cada dia, vai acabar realmente elevando preços e o produto vai sair para exportação e vai deixar ainda mais o mercado interno desabastecido. Aqui eu coloquei duas taxas que vocês podem dizer, pô, não quero saber disso não, mas é muito importante para o nosso negócio, para a gente entender o preço lá do supermercado, lá quando a gente vai pôr a mão no arroz ou no feijão lá na gôndola lá do mercado. Então, os indicadores de IPCA, né, que é os preços do consumidor amplo, eles são aferidos pelo IBGE e ele é utilizado como principal indicador de inflação pelo Banco Central e também o outro índice que é o que gera o geral de preços do mercado. Então, eles fazem a média entre os dois para poder chegar no indicador que vai fazer a correção de preço e também muito usado em contratos de aluguéis e serviços. Então, observem como a gente começou ali em julho, ali já tinha uma variação de 0,2, hoje, aí ela foi lá em cima, foi a mais de 1%, depois voltou e está, em julho foi feita a última aferição, voltou a um pouquinho próximo do que estava em julho. O IGPM, calculado anualmente ali, ó, aliás, desculpa, mensalmente também, setembro até agosto, né, pode olhar que ele está totalmente o gráfico virado para cima, o que mostra realmente que nós teremos uma correção de preços no mercado subindo ainda mais. Bom, aí aqui eu falei basicamente das coisas internas, né, do Brasil e tal, e os fatores que trazem essa situação para cá. Então vamos olhar lá fora um pouco. Se a gente olhar do lado externo, a gente segue acompanhando as eleições dos Estados Unidos. A princípio, nós temos Trump que está atrás, né, temos 14 pontos percentuais atrás de Joe Biden. O atual presidente subiu o tom em relação à China, novamente, porque ele está sendo afetado politicamente, né? Por causa da relação conturbada, a relação comercial conturbada que ele tem com a China, dizendo que os Estados Unidos deveriam romper de vez o relacionamento com o país asiático, uma vez que as perdas com o coronavírus foram bilionárias para os americanos. Isso vem azedando as bolsas mundialmente, trazendo ainda mais incertezas. Vocês me desculpem aí os termos que a gente usa, mas é para ficar melhor de fácil entendimento. Então, a briga dos Estados Unidos e China também é um fator muito relevante para os preços do mercado interno, né? Pois podemos ver novamente os chineses avançando sobre os produtos brasileiros. O que é que quando Estados Unidos briga com China, China diz, tá bom, eu vou para o Brasil comprar. Então, eu vou para a América do Sul comprar. Como a América do Sul está com os estoques baixos e de péssima qualidade, nós temos no Brasil ainda um estoque mediano, vamos falar assim, e com a qualidade muito boa. Nós somos um país que somos o maior concorrente dos Estados Unidos quando se fala em exportação de commodities. Então, quando os Estados Unidos dão uma cotovelada na China, a China diz, ok, vou comprar do Brasil. E aí o que é que acontece? Compra do Brasil, esvazia o nosso mercado interno, naturalmente os preços aqui dentro sobem cada vez mais. Acreditamos que a cotação de dólar de 5,50 pode ser um teto, já caiu por terra, né? Tá desde a semana passada foi a 5,63, 67 e ainda acreditamos, né, que essa é a nossa sensação, que lá para o final do ano ele deve chegar perto de 5, estabeleceríamos aí um 5,20.
né? Só que, claro, como estamos falando de Brasil, o cenário de dólar é sempre com muita emoção, certo? Aqui, eu não sei se vocês observaram, mas o nosso presidente, ele calou a boca, ele praticamente não fala mais, ele não dá mais entrevistas, ele tem evitado falar, porque quando ele falava, o estardalhaço que acontecia no mercado era absurdo sempre que ele abria a boca. Então, Paulo Guedes, quando abria a boca, dava uma entrevista com aquele tom é, autoritário, majoritário, mas com muita técnica também, acabava mexendo o mercado, porque o entendimento do mercado ele é impessoal, ele faz a sua reflexão particular a cada um. Então, muitos efeitos aconteciam após essas declarações e eles estão sendo obrigados a ficar comedidos e calados diante da situação atual e estão fazendo as ações mais estratégicas, inclusive voltando atrás com o que eles diriam de não trazer ninguém do centro, do centrão, como eles chamam no Senado, na Câmara, do Centrão para administrar junto, porque eles viram que sozinhos não irão conseguir. Então, isso está dando uma emoção, né? E emoção, na verdade, é igual a extrema volatilidade. Os preços ficam enlouquecidos entre o sobe e desce, e o compra na baixa e vende na alta e compra na baixa. Então, vamos acompanhando e posicionando no dia a dia, aproveitando as oportunidades de mercado, né? A gente tem que ser muito inteligentes, né? Porque toda essa situação, ela de exportação, ela gerou uma balança comercial favorável para o Brasil, né? E por outro lado, a gente tem do lado do produtor rural, do, do cara que produz, né, da ponta produtora, a originação ali, ela tem que trabalhar com os pés no chão, porque realmente nós teremos custos mais altos e nós não podemos perder picos de mercado, travar com o preço mais alto, naturalmente, para cobrir o custo elevado que vem para a próxima safra. Bom, dando sequência, eu estou falando que tudo isso gerou uma balança comercial favorável, pedindo, né, alertando que o produtor tem que tomar a devida providência de análise bem firme. Eu trouxe aqui algumas opiniões de alguns outros colegas da Stonex, né? A relação de troca entre soja e o fertilizante foi considerada uma das melhores dos últimos 5 anos. Isso porque os preços da soja em 2020 estão em patamares recorde, chegando no nível de preços dos produtos em dólar. Para o coordenador da área de fertilizante, Marcelo Mello, o produtor precisa aproveitar a oportunidade nessa relação. Então, a gente tem visto ainda que alguns produtores estão quietos, né, diante dessa situação, esperando não sei o que, para travar os seus custos. Então, é muito complexa essa situação. Eu trouxe mais para efeito de dizer que os preços subiram, não só isso, mas mostrar que a gente tem um pequeno problema do outro lado e pode impactar na rentabilidade do próximo ano, safra 2020-2021. Aí está aqui uma pequena dica crítica, né, da Silvia, que o produtor precisa entender a agilidade do mercado, travar os custos e garantir as receitas para a próxima safra. A condição histórica dos preços das commodities leva os produtores a buscarem essas referências e agirem no mercado, buscando boas relações de troca para esta e também para outras safras. Então, um comentário, só para você ter uma ideia, nós já estamos comercializando, vocês terem uma ideia, nós já estamos comercializando safra 2021-2022. Ou seja, nós estamos indo plantar a safra 2020 e 2021, que colherá no próximo ano. Então, nós já estamos uma safra, aliás, 2 safras na frente em comercialização de contratos futuros. A briga
com os Estados Unidos e China, tem uma coisa interessante. A China, ela tem uma forma muito rápida de se moldar, ela tem uma forma muito rápida de se adaptar. Então, o que é que ela está fazendo? Ela está importando matrizes da França, buscando recompor o plantel. E com isso, há um maior aumento de consumo de farelo e milho. A guerra comercial ainda é duvidosa, pois a China não cumpre o que prometeu comprar dos Estados Unidos. Então, assim, quando eles falam, vou comprar 22 milhões de toneladas, eles vão lá e mandam 6 milhões, manda buscar 6 milhões. Aí o Trump fica enlouquecido e dá aquele chilique e tal. Enfim, a China nunca foi, aos olhos do mercado, alguém que cumpre. Exceto com o Brasil, ela tem cumprido, porque ela sabe que aqui tem disponibilidade, ela não quer perder o bom cliente que nós somos. Então, vemos que assim a China acelerou a importação de soja do Brasil nos últimos meses, e isso pode ser ainda maior nos próximos anos, com a recomposição total do rebanho de suínos e melhoria da sanidade de produção no país. O que é que acontece? Nós temos um país que está saindo lá do problema de coronavírus, voltando a comer muito forte, e agora com esse plantio, ou esse plantel de matrizes de melhor genética, de boa sanidade, então a gente tem um consumo forte para os próximos anos, e isso também é um ponto de alerta e oportunidade, por que não dizer? A China realmente vai continuar comendo muito. Então, pessoal, basicamente eu teria isso nesse primeiro momento e abriria agora para perguntas, se tiverem, ou sugestões, ou que acharem pertinentes. Perfeito, Jodelcio. Obrigado pela apresentação. Nós acabamos de ver aí dados recém-saídos, né? Tá quentinho aí. E Isso. o palestra em total conexão com a proposta do evento. Perfeito. E nós já temos perguntas, sim. Inicialmente, a professora Marley, ela está perguntando. Ô, professora, legal. O produtor de soja e milho, ele se preocupa mais em atender o mercado interno ou externo? E a outra pergunta aí quem paga mais, né? Se é o mercado externo ou interno? Uhum. Eu acho que o produtor rural, assim como qualquer outro empresário, ele preza pelas margens do seu negócio. Então, naturalmente, o que for mais rentável, ele irá abastecer. Então, se o mercado de exportação estiver com uma liquidez, com uma logística, que também não vamos falar só de preço, não adianta eu pagar e não conseguir retirar no prazo, não esvaziar o armazém do cara. Então, se a exportação tiver melhor do que o mercado interno, naturalmente vai sair para exportação e vice-versa. Eu não acredito muito na questão fidelidade no mercado, exceto para volumes pequenos, onde você diz, não, mas o fulano já compra aqui há bastante tempo e eu acredito que eu tenho que vender uma parte para ele. Mas isso é uma pequena parte, porque ninguém vai buscar pior rentabilidade em nenhuma das ocasiões, né? As empresas precisam realmente ter a melhor rentabilidade. Foram duas perguntas, eu acho que eu respondi a primeira. Quem paga mais? É isso? Isso. Tá. Isso aí vai depender muito do momento. Então, hoje nós estamos com um câmbio, né? O dólar subiu muito. Então, nós temos uma situação em que o milho está saindo bastante para exportação, né? No entanto, o mercado interno está vindo para cima e equalizando o preço para poder competir junto. Então, é muito relativo isso, é muito momentâneo. Eu já comecei dias aqui, o mercado começa sempre às 9 da manhã, finaliza às 15h30, tem uma pausa às 11, mas de 20 minutos. Eu já comecei o dia às 9, logo que abre o câmbio, eu já comecei o dia com tipo
R$ 100 e finalizei com 120 lá no finalzinho do mercado. E já comecei com R$ 100, isso falando de soja. Comecei com soja e finalizei com 86. Então é muito relativo essa questão preço. Tá? Tranquilo. Tranquilo. Um outro questionamento aqui é do Tiago. Tiago Martins, acadêmico da UESP. Caso o Aí, presidente Thiago. desse uma canetada para taxar os preços em alguns produtos aqui no Brasil, o que você acha que iria acontecer no mercado internacional? Olha, Thiago, isso é uma pergunta bem, assim, complexa. Eu acho que primeiro ia ter que o exército ir para a rua, né? Porque ia dar um problema muito grande. Na verdade, essa questão de canetaço aí é o que o Donald Trump mais faz lá. Ele tenta taxar, tenta dar canetaço lá, só que o consumidor corre para outro lado. No nosso caso aqui, não vai ter condições, porque vão haver empresas, tipo a maioria são as multinacionais, elas não vão aceitar essa pressão, entendeu? Porque Sim. senão vai acabar afetando os heads comerciais de cada um, particularmente. Tá? É bem complexo isso. Já está em cima desse questionamento aí do Tiago. Por exemplo, o produtor ele precisa se organizar para a safra seguinte, compra de insumos e tal, e nesse momento o dólar está alto. Aí vamos Certo? imaginar que ele comprou os insumos com dólar alto, e aí você falou durante a sua apresentação que o governo ele pode vir a intervir futuramente para fazer com que esse dólar ele caia um pouco. Aí vamos imaginar que no momento do produtor vender, esse dólar ele esteja baixo, né? E aí a gente sabe Certo? que grandes aliados do governo são os produtores, né? Sim. Você acha que pode ter algum desgaste, assim, ele pode ser um tiro no pé ou não? Bom, vamos lá. De novo, a gente tem aliado, né? Dizer assim, o produtor rural é quem está segurando o Brasil. É verdade. O agronegócio é quem segura o Brasil nesse momento. No entanto, não tem essa relação de confiança ao ponto de eu dizer assim, não, eu vou travar aqui, vou deixar para pagar meu fertilizante com o câmbio mais baixo lá na frente. Vou vender minha soja agora na alta, certo? Vou Entendi. vender na alta, vou ter uma receita em real boa e vou esperar porque o governo garantiu que vai fazer pressão, né? Hum, Aí não existe essa relação de confiança, porque isso depende de muitas outras coisas, de pressão externa, inclusive. O governo pode até querer fazer uma pressão para baixar para 5,20, 4,80, mas pode não conseguir, certo? Então, o produtor sai e ele faz a trava automática do negócio dele. A parceria não entra nesse negócio, a confiança, porque eu votei para fulano ou para ciclano. Infelizmente, não dá para confiar no mercado. É um negócio muito sério, em que uma movimentação, por pequeno que seja, você perde milhões. tranquilo. A gente tem um outro questionamento aqui. É do Ivan Fontes, eu acho que você conhece ele. Olha, uhum. Ele é Ivan comerciante. é também. Ivan é formado aí na UESP Sim, também, trabalha com a gente aqui. Grande, perfeito. grande profissional aí aqui, também está partindo aí para o lado de comercialização. Mas vamos lá. Perfeito. O Ivan ele pergunta o seguinte: qual o risco para negócios futuros de commodities, né, diante do cenário atual em relação à pandemia? Bom, a questão futura, né? Vamos lá falar de cenário e vamos escolher um produto aí. Já falou bastante de soja, que é a questão de travar os custos, vamos falar de milho, né? Alguém, nós temos uma situação de milho que é totalmente insalubre, né? Nós temos altos estoques, né? Nós temos o frango que está reagindo no Nordeste, então, que são os consumidores, nós temos o ovo em baixo, o frango reagindo, mas muito pequeno, e a exportação pagando muito alto. Então, o que é que mais importa nesse momento? É a avaliação de estoque. O que é que o mercado, o que é que o mercado interno vai consumir versus o que é que vai ser ofertado? Nós temos agora outro entrave grande, e isso tudo, estou falando, é dentro da pandemia e pós-pandemia, né? Nós temos outra entrave
grande que pode acontecer, que nós estamos em vésperas de períodos de eleições, onde a gente viu a formação de aglomerações novamente. Então, nós poderemos, né, segundo os especialistas, nós poderemos ter uma nova onda de infecção futuramente, assim como aconteceu em outros países, e isso pode afetar ainda mais o abastecimento. Bom, são todas suposições do mercado, não posso aqui validar, assinar por isso, naturalmente são suposições e precauções que nós deveremos ter futuramente. O fato é que preços teremos que avaliar a questão de estoque e a questão de oferta e consumo no mercado interno e também apetite para a exportação, que no caso o maior comprador hoje é a China. Ok? Tranquilo. Jodas, a gente tem outro questionamento aqui. Francisco Moreira, do Instituto Federal do Piauí, Campos José de Freitas. Ele pergunta qual seria o custo final de uma saca de soja, né? Pois sabemos que os insumos devido à alta do dólar eles também tiveram aumentos. Tem Tá. como... Tem. O que é que a gente estava fazendo o levantamento? Na safra passada, nós tínhamos, eu não vou te falar de valor, mas enfim, eu vou te falar de sacas por hectare e a produtividade mais ou menos atingida. Então, na safra passada, nós tínhamos um custo de 13,3 sacas por hectare, certo? Isso, cara, fazendo o dever de casa direitinho, né? Trabalhando, a gente largou ali com 85, 86 reais, era um bom preço, né? Quem tivesse soja hoje estaria me xingando porque a gente vendeu lá entre 80 e 95. Então, enfim. Mas, então nós saímos, vamos arredondar, 14 sacos. E hoje nós temos quase 28 sacos, 29 sacos de custo por hectare. Então, uma produtividade de 60, vamos pôr aí, né, em áreas já antigas, áreas velhas, então nós temos aí uma margem de 40% aproximadamente. Então, 60% é custo, já embutido diesel e tudo, 60% é custo, 40% é margem, o que naturalmente essa margem serve também para investimento e tudo. Não é que o produtor está nadando numa margem muito boa, mas sim porque ele realmente é um herói investindo o tempo inteiro, né, na terra e merece sim ter uma margem um pouco maior no negócio. Então seria isso. Tranquilo, Jodas. Eu tenho uma última pergunta aqui. No caso, a cadeia produtiva, né, de commodities, ela é bem ampla, vai desde o plantio, a colheita, né, e a comercialização. E a gente sabe que colher bem não é o suficiente, né? A gente também tem que vender bem. Você acredita que os produtores hoje eles têm expertise na hora de vender o produto? Olha, a questão da informação, a informação está muito mais aberta para todo mundo. As próprias empresas, traders, elas estão muito mais presentes, repassando informações no telefone. Isso tem feito com que os produtores se especializem, os produtores busquem mais. E existem também empresas de consultoria, né, que no caso nós fazemos isso, empresas de consultoria que estão mandando as informações quentinhas à medida que vai saindo no mercado online. A gente trabalha com o mercado direto ligado na Bolsa de Chicago. Então saiu uma fofoca ali, a gente já manda e já faz um comentário e já questiona e já busca mais informação se ela também for esquisita ou complexa demais, enfim. A gente sempre busca trocar ideia com outras empresas, com multinacionais, com corretoras, enfim. Então, eu acredito muito que, vamos dizer assim, o cara está mais especializado do que 10 anos atrás, onde a tratativa era preço, e não por que esse preço, sabe? Nós temos uma situação assim, assado, discutir
mas eu não adianta ter esse preço, eu não consigo embarcar, se eu não consigo carregar, dar logística, fluxo logística, liquidez, quem é que paga, quem é que não paga, enfim. Então, são N fatores que devem ser analisados e os produtores estão muito acelerados nesse sentido de buscar ficar cada vez mais técnico e cada vez mais dentro da porteira necessitam de pessoas que tenham know-how comercial também, né? A gente sabe que a nossa cultura ela é uma cultura de base técnica, de abrir uma fórmula de fertilizante, de abrir uma receita agronômica e fazer todas as indicações de defensivos agrícolas necessários, com os químicos necessários para proteger a lavoura, porém, nós precisamos também, e aí fica uma dica, nós precisamos também formar técnicos em commodities agrícolas, nós precisamos trabalhar com essa parte de comercialização também, que é uma parte muito importante. Não adianta só produzir, como bem falou, não adianta produzir bem e vender mal. Isso aí não pode andar junto. Tranquilo. Deixa eu ver, nós temos mais um... Só para finalizar aqui, né, o Abel Leite, da UESP de Uruçuí, na sua opinião, a safra 2020-2021 ela pode ser prejudicada pela pandemia com relação às questões de logística e abastecimento de insumos, uma vez que diversas indústrias tiveram efeitos reduzidos e até mesmo portas fechadas? Aí eu volto novamente, né? A gente tem uma preocupação muito grande com a próxima safra na questão de abastecimento. Nós temos aí a retomada das atividades, então a gente tem visto festas acontecendo, as empresas recém estavam chamando a turma de volta, né? Estavam trabalhando com turnos, vamos dizer assim, 30% do seu pessoal, aí começou a voltar para 60%, agora está full time, porém a gente tem um relaxamento, né, em relação à pandemia. Nós não sabemos o tamanho desse problema de fato, sabemos que é grande, tivemos perdas e poderemos sim ter que voltar para casa, ter que diminuir o efetivo nas empresas, e isso pode, são supostas sensações, vamos dizer assim, que realmente a gente pode ter um atraso em entrega de fertilizantes, a entrega de químicos, eu diria, está em andamento, talvez não afete tanto, mas de fertilizantes que costumam acontecer mais próximos, poderemos sim ter problema. Tranquilo, Jodas. Novamente, muito obrigado. Você gostaria de finalizar? Sim, finalizar, eu... Acho que você tem algumas considerações ainda, algumas coisas aí na apresentação, né? Sim. Então, assim, eu sempre, quando professores principalmente escutem, quando me convidam para essa semana de agronomia, para falar para qualquer instituição agronômica, eu sempre me dedico para dar o meu melhor. Eu acho que eu tenho um compromisso com vocês, eu tenho um respeito por vocês muito grandes, daí sairão colegas, futuros colegas, quero dizer que estou à disposição. Nós estamos passando por um momento, eu particularmente, a gente está tendo que se readaptar com a questão de vídeo. Eu gosto mais do olho no olho ali, do pegar na mão, do abraço. A gente está tendo que readaptar, mas não podemos perder a vontade de chegar, de ir avante, de chegar além, né? de ir adiante. Então, das outras vezes eu sempre fazia essa parte de bater um papo também para motivar a turma, dizer que todos estão passando pela mesma situação e nós precisamos nos readequar rápido, né? Buscar rápido, ocupa a cabeça com os livros, ocupa a cabeça com informações que nem sempre são só as do WhatsApp, mas outras em artigos científicos, artigos técnicos,
né, artigos mercadológicos, a gente tem que realmente não deixar a bola cair, não parar. Eu lá no começo, quando eu agradecia, eu dizia parabéns por não ter deixado de fazerem o evento mesmo diante da pandemia. Eu acho que isso aí é uma coisa que realmente é interessante. Bom, eu queria dizer que com esse todo o tempo aí, gente, não esqueça de ir para o balcão. Vá para um lugar sempre que tenha perspectiva. Vá para um lugar calmo, tenha autocontrole. Eu sei que alguns devem ter sido infectados, né? Eu, particularmente, fui. E o trem não me abalou fisicamente, mas psicologicamente eu diria que eu fiquei muito chateado e triste por estar isolado e fiquei triste, pensativo, e aquele negócio de que a cabeça vazia pensa bobagem é verdade. Então a gente tem que ter um lugar para a gente pensar em perspectiva, ter calma com os eventos que acontecem e que não são tangíveis. Eu não posso pegá-los. Eu não posso resolver nem na bala, nem na faca, de jeito nenhum. Então, a gente se controlar, ter calma, manter os olhos no prêmio. Qual que é o prêmio da vida? É a gente ter pelo menos um momento de sucesso, de felicidade. A gente correr atrás do que vai fazer com que a gente melhore a nossa vida, que a gente tenha dignidade para a nossa família, para os nossos, né, todos os que estão ao nosso redor. Então, é uma mensagem que eu deixo para os acadêmicos e, por que não dizer, para os professores também, né, que todos estão passando pela mesma situação. Então, para finalizar aqui, ó, pessoal, estão aí, né, sei qual o período da maioria que está assistindo aí, mas não desanimem. Crescer é um processo continuado, gente. Cuide mais de você. Se você não está bem, você não pode ajudar os demais. Não adianta. Até tem um negócio interessante que eu gosto de contar. Já contei já aqui para minha equipe e lembrei agora quando falou cuide mais de você. Ali você entra no avião, certamente alguns já devem ter tido a oportunidade de entrar no avião. E aí tem uma parte lá nos momentos de segurança que a aeromoça fala que, olha, em caso de despressurização, máscaras cairão e você tem que colocar primeiro em você. E eu sempre me questionei aquilo ali. Então, coloque primeiro em você, depois ajude quem está do seu lado, mesmo que seja uma velhinha ou uma criança, coloque primeiro em você. E eu sempre me questionei, eu falei, porra, mas colocar em mim primeiro quer dizer que eu não posso ajudar o outro, eu tenho saúde e tudo. Não, é que caso você não esteja bem, você não consegue ajudar o outro, certo? Então, eu sempre carrego isso na minha cabeça, né? Coloque primeiro a máscara em você, depois ajude o outro. Senão você não vai ter condição, você vai ficar impossibilitado de ajudar os seus, tá? Tenha sonhos, metas, tenha foco, definições claras, fazer diferente. Saiam do arroz com feijão. Tiram o arroz que está caro. Mudem um pouco, certo? Vamos fazer diferente, gente. Vamos tentar ser diferente. Nós temos não, tá lá no Piauí, cara, nós somos respeitados aqui na UESP. Nós temos que levar esse respeito adiante, entendeu? Nós temos que mostrar que viemos, tá? É uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Essa não deixo de falar nunca. Relacionamento sempre. Manter o relacionamento com os professores. Entenda quando o professor Tadeu não colocou ali na plataforma ali o que deveria ter feito ainda, ou que ele não deu o resultado, ele está correndo atrás de outras coisas. Entenda a situação de relacionamento. Professor, eu usei seu exemplo aí, mas só para ilustrar. Gente, qualidade está nos detalhes.
vamos se apegar, vamos buscar a perfeição. Quando a gente busca a perfeição, no mínimo sai bem feito o treino. No mínimo. Então, busca a perfeição. Lute pela sua felicidade, faça dar certo. Certo? Então, uma mensagenzinha que eu queria deixar no final. Agradeço novamente, tá? Pela oportunidade, agradeço por sempre lembrarem de mim. A gente não vai deixar de atender de forma alguma, em estando aqui, em sempre possível, a gente vai atender a solicitação de vocês. Espero ter atingido aí o objetivo, espero ter respondido as perguntas. Os professores têm meu contato, pode passar tranquilamente o e-mail para quem quiser trocar uma ideia comigo. Todas as semanas agronômicas, eu recebo e-mails logo em seguida e respondo todos, né? Ajudo com a questão das informações, eu estou à disposição sempre, tirarei um tempo para atendê-los. Ok? De novo, muito obrigado, estamos de pé e à ordem. Tranquilo, Jodelso. Nós que sempre agradecemos pela brilhante apresentação que você nos proporciona. E dizemos também que estamos à disposição, da mesma forma para o que você precisar. Tranquilo? Beleza.